Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Tendências. Me chamo Alan, hoje é dia 19 de julho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar ali falando do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, Ibov, então, ontem, né, a gente comentou aí, Ibovespa sentindo na região ali do topo de maio. Teve um movimento forte ontem de queda, tá? Hoje um dia mais parado, né? Pelo gráfico de 120 minutos, então tempos gráficos menores. Ele tem aqui linhas verdes, tem um ROC 17 sozinho abaixo de zero, pode ainda, né, voltar para testar esta região que ele deixou aqui dos 122.800, 122.700, mas eu acredito que o movimento de volta aqui do Ibov ainda seja depois para mandar mais uma puxada para baixo, caso ele faça dessa forma, tá? Isso se ele já não continuar, der continuidade aí na próxima semana na movimentação de queda. Eu acredito que o Ibovespa ele pode voltar no movimento de correção de pelo menos 50% de toda a pernada de alta, né? Então, os 38% está no 125.500 e os 50% no 124.200. Só relembrando que na faixa dos 124 mil pelo diário, ele tem uma região de fundo ali que ele deixou em abril, então é uma possibilidade, né? E caso nos próximos dias, aí, próximas semanas, o Ibov venha aqui na região de 124, segure por aqui, aponte para cima, a gente tem aí até uma formação gráfica aí de um possível ombro, cabeça, ombro invertido, e aí a ideia seria voltar para testar essa região de topos novamente, e se rompido até mesmo iniciar uma movimentação de alta mais consistente, tá? Então, o Bovespa bateu cabeça em região de resistência, já deu uma esticadinha para baixo no curtíssimo prazo, pode-se ainda fazer um teste ali na região dos 128.700, mas eu acredito que o movimento de correção é para testar ali o ponto que ele perdeu, esse pivôzinho que ele deixou aí durante a semana, e aí, se perdido, depois dá outra puxada para baixo, tá? Então, vamos acompanhar. De qualquer forma, entendo que o Bovespa ainda tem espaço de correção dessa última pernada de alta. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, pessoal, dólar segurou na região dos 5.400, tá? Um movimento forte aí do dólar nos últimos 3 dias, né? Então, dólar subindo aí bem, né? Rompeu ali a região dos 470 que a gente havia comentado ali em tempos gráficos menores, desde então ele está indo um pouco mais forte, tá? O único alerta que eu chamaria, principalmente para quem está na compra aí do dólar, até imaginei que ele falharia aí na região dos 500 na região dos 5.600, né? Então, ali 5,60, mas ele formou um pivô e está indo para romper, tá? Do jeito que ele está ficando aqui pelo gráfico de 120 minutos, está até sugerindo voltar para testar topos lá nos 5,70. É uma possibilidade. O ponto que eu chamaria a atenção para quem, né, se alguém estiver comprado aí no dólar, é que nós já estamos em ponto de retração dessa última pernada de queda, tá? Então ele estava no 61,8, inclusive ele sentiu no dia de ontem, né? Mas hoje ele fez um movimento de correção, então dá para perceber aqui que ele fez um movimento de correção, já voltou para testar topo e está ameaçando dar continuidade, tá? Então eu entendo que ele está formando um pivôzinho aí no tempo gráfico menor, podendo inclusive voltar lá para testar a região dos 5.700, mais uma vez 5,70, tá? Então, ficar atento em dólar. Comprar agora eu não acho uma boa região de compra, né? Para quem está comprado, ok, né? Para quem acredita em um dólar para cima no swing trade, aí é uma região que eu já vejo com maior dificuldade, com resistência, mas no momento ainda não deu ali um sinal de fraqueza, né? Algum sinal de que volte para testar novamente aquela região ali dos 470, até mesmo podendo voltar aqui para a região dos 400 novamente, tá? Então, por enquanto, dólar para cima, não vejo uma boa compra aqui. Para quem está comprado, pensar em colocar o stop aí abaixo desse pivôzinho que ele deixou no gráfico de 2 horas e vamos ver se ele vai ter força para chegar no 5,70 novamente, mas dólar aí sugerindo continuação da alta. Ficar atento aí na próxima semana, tá? Gráfico de Petrobras, vamos olhar no gráfico de Petri 4. Bem, Petrobras já faz alguns dias que está travado aqui na faixa dos 38,50. Ele passou para cima aqui dos 37,80, não está conseguindo romper os 39, mas também não está perdendo o pivô aqui dos 37,20, tá? Ainda tem uma leitura de que Petrobras pode dar mais uma puxada lá rumo aos 41, então muito cuidado aí se alguém estiver na venda ainda, né? Porque ainda veja essa possibilidade de Petrobras e buscar lá a região de topos anteriores. Eu só pensaria na venda de Petrobras se ele perder aqui os 37,30 e aí com alvo aqui na região dos 34,50 novamente, tá? Então vamos acompanhar. O único ponto é,
tem que romper aí, né, isso para quem está comprado, tá, pessoal? Tem que romper esse topinho anterior, ele está com uma certa dificuldade ali, né, então começar a apontar para baixo aqui já começa a ficar esquisita essa movimentação de Petri 4, tá? Vamos acompanhar a próxima semana. Vale 3, vamos dar uma olhada no gráfico de Vale. Bem, Vale 3, só recordando a leitura do semanal. Semanal, região de fundos anteriores, né? Tem uma linha de tendência pegando os fundos desde 2021, onde ele vem respeitando. Gráfico diário, ele deu recentemente uma pernada de alta, voltou para testar essa região aqui que ele rompeu dos 61,50. Iniciou uma movimentação de alta, mas falhou, né, no curto prazo, acabou perdendo ali a região dos 61,90. Chamamos a atenção ali que ficou esquisito quando ele perdeu 61,90, mas vamos lá, ele não perdeu o fundo ainda dos 59,70, tá? Então, comprei aqui, estou com o stop lá no fundo, ok, eu acho que ainda está numa região interessante, tá certo que não está muito bonito no momento, tá? Mas ele ainda está em região de suporte, vamos acompanhar a próxima semana para ver se vale segura por aqui e retoma ali, quem sabe, pelo menos para testar esse pivôzinho no tempo gráfico menor, que ele deixou aí no 63, e se passar para cima de 63, depois a região dos 64,70, até mesmo podendo buscar novamente a região dos R$66, tá? Por enquanto, Vale em região de fundos anteriores, região de suporte, não está muito bonito no curto prazo, né? Porque ele acabou perdendo a região de suporte que nós havíamos comentado pelo gráfico de 120 minutos, né? Então ele deu uma pernada de alta pelos 120 minutos, rompeu topos anteriores, voltou para testar as mimas como suporte. Tinha inclusive um ROC Mima 610 validando a Mima 144. Ele até iniciou a movimentação de alta, mas aí tiveram algumas notícias ali que acabaram influenciando Vale para baixo e agora ele está na movimentação de queda nesse tempo gráfico menor. Vale precisa desenhar algo parecido com isso para voltar a ficar interessante aí em tempos gráficos menores e quem sabe voltar para testar novamente a região de topinhos anteriores, tá? Então, segue Vale ainda em região de suporte pelo semanal, mas confesso que no curto prazo realmente ficou um pouco mais feio ali. Vamos acompanhar a reação aí próximo dos 59,70, 59,80, na faixa aí próximo dos R$60, tá ok? Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. Vamos lá, S&P 500, pessoal, segue movimentação de correção, tá? E o S&P 500 chegou na faixa dos 5.500, que era aquele ponto de suporte que nós havíamos comentado, né? Ele perdeu os 585, que nós havíamos marcado pelo gráfico de 2 horas, abaixo de 585, o próximo ponto de suporte é os 500. Aqui eu vejo como uma região interessante de compra, tá? No gráfico do S&P 500 eu vejo aqui um ponto de compra, região de um topinho anterior que ele tinha deixado e que está sendo testado agora. A ideia neste ponto é que ele volte pelo menos para testar a região dos 585 por baixo, ou até mesmo testar a região de topo que ele deixou nos 600, tá? E aí, se romper, retoma a sua movimentação de alta. Pelo gráfico diário, né, só voltando aqui no diário, ele ainda segue uma movimentação de topo e fundo ascendente, tá? Ele fez novo topo, corrigiu, tá testando esse topinho que ele tinha deixado anteriormente ali por volta do dia 20 de junho, né? Então, é uma região de suporte, tá? Se por um acaso, semana que vem aí, S&P 500 passa direto para baixo dos 440, aí eu já fico ali com o pé atrás com relação à compra e começo até a ver possibilidade de venda no repique, acreditando em um terceiro movimento para baixo, tá? Então, tá numa região de suporte importante ali para que ele mantenha ainda a sua movimentação de topos e fundos ascendentes pelo diário, que ele começa a ter uma reação por aí no 5.500. Então, vamos acompanhar aí na próxima semana qual vai ser a reação do S&P 500 neste ponto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo um bom final de semana, né? Bom final de sexta-feira. E na segunda nós estamos de volta aí para ver o que o mercado fez, tá ok? Um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.